Oi, gente, Renata Kelly na área. Sim, é isso mesmo. Seja maquiavélico. Sabe por quê, gente? Existe uma grande diferença entre o que você deveria ser e agir e da maneira que você de fato age, sendo que nem sempre você percebe isso. Então, Maquiavel, em O Príncipe, essa obra maravilhosa da filosofia, ele desvenda a realidade nua e crua, que nem sempre é agradável para ler, mas só você conhecendo a verdade, as coisas de fato como são, é que você consegue de fato fazer boas escolhas, não é verdade? Como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a realidade, nem sempre ela é agradável e formosa como nós gostaríamos que fosse, não é verdade? Mas é justamente nós conhecendo a verdade como ela é que podemos fazer uma análise crítica e reflexiva, sobre as escolhas mais assertivas, porque nós não estamos sendo enganados, né? Então, gente, existe algumas teorias, inclusive, que Maquiavel, ao invés de estar escrevendo um manual de como governar, ele, na verdade, ele está dando um alerta para o povo. Existem algumas teorias, umas linhas de pensamento que afirmam isso, tá? Então, justamente por isso que eu venho trazer Maquiavel para você. Para que você tenha, gente, repertório sociocultural. Para que você chegue numa roda de amigos e consiga se posicionar, porque você tem conhecimento, né, de causa, você conhece elementos que fazem com que você tenha argumentos ricos, um repertório sociocultural, que vai desde o filme que você assistiu lá na Netflix, uma série, até o Príncipe, né, que é uma obra da filosofia da Idade Média majestosa e que eu venho trazer para você aqui hoje para te enriquecer. Seja você que vai fazer o Enem, seja você que vai fazer um concurso, e que às vezes pode você fazer uma alusão, né, a esse tópico, né, um link aí na sua cabeça sobre assuntos. Então, por isso que você, tudo que você vê, tudo que acontece na tua vida, sejam fatos bons, ruins, você sempre tem que olhar de uma maneira reflexiva. Você tem que pensar como eu posso agregar isso para valor a mim, em termos de desenvolvimento pessoal, e como eu posso agregar, depois de agregado valor a mim, valor ao mundo. Como eu posso fazer com que o mundo, né, seja um mundo melhor para vivermos, né? Já pensou se todo mundo pensasse assim? O mundo ia ser bem melhor, né? Então é isso que nós estamos no caminho de, ao menos de desejar que o mundo seja melhor. Tá, mas aí você fala, Renata, eu não tô entendendo nada do que é isso? Acho que eu já ouvi negócio de Maquiavel. Ah, não tem aquele negócio maquiavélico, não sei o que lá, Maquiavel. Ah, você é maquiavélico, hein? Então, o que acontece? Essa expressão maquiavélica, ela veio justamente de Maquiavel, tá? Que eu vou te falar quem foi Maquiavel. Ele foi um filósofo lá do século XV. E o que acontece? Ele tinha um posto lá na Itália, ele nasceu em Florença, na Itália. A Itália, na verdade, naquela época, ela não era assim um reinado. Ela era vários, né, principados, né, vamos dizer assim, vários governos. Ela não tinha um reino unificado na época. Mas Maquiavel, ele tinha um posto lá no reino, né, de Médici. Era o reino que ele fazia parte, que ele tinha um posto lá. E aí, quando caiu o governo de Médici, ele perdeu, é óbvio, o posto e foi exilado, foi expulso. E quando ele foi expulso e o governo de Médici retomou o poder, o que ele fez? Poxa, eu vou impressionar o príncipe, né? Eu vou fazer um manual de como governar e expandir o reinado, né? Para ver se eu consigo conquistar novamente o meu posto diante do príncipe. Sendo que ele morreu sem conseguir esse feito, porém deixou um legado maravilhoso para nós, porque ele é o fundador, gente, da ciência política moderna. Olha só, um cara lá no século, visionário, né? Lá no século, ele nasceu no século XV, né? Ele conseguiu vislumbrar a temática até o nosso tempo, né? Realmente o cara era, assim, um visionário. Então, gente, o que aconteceu? Tudo que acontece, como eu te falei, tudo que acontece na vida a gente tem que relacionar com os fatos, né? E refletir sobre eles, para que a gente possa fazer, então, boas escolhas. E aí eu venho trazer para você o que ele trouxe
porque a gente fala muito das coisas, né, de como deveriam ser, né? E Maquiavel, ele trouxe a política e o governo de fato como as coisas são e não como elas deveriam ser. Ele fala assim, ele pega e disseca e fala assim, ó, gente, vocês querem viver no mundo da utopia, mas as coisas de fato são assim. Então, às vezes parece que não tem muita ética. Se você lê O Príncipe, até te convido, né, a ler essa obra maravilhosa e majestosa, O Príncipe, eu te convido a ler, mas ele traz essa dissecção que às vezes você vai ler e você vai trazer até um pouco de revolta, porque ele demonstra que às vezes para você conseguir o governo e expandi-lo, você não precisa ser ético, entendeu? Então, ele traz a vida como ela é. Aí, eu vou te falar uma coisa. Se eu te perguntasse agora, qual é o tipo de programa de televisão que você gostaria de ver na televisão? Se era um assim, que não se ativesse muito ao conteúdo, que fosse assim, mais para entretenimento, que fosse erótico, que fosse pra gente rir, mas que não tivesse nada assim que agregasse valor mesmo. Ou se você querer um programa assim cultural, que educasse, que ensinasse. Bom, como eu já te conheço, né, já tô te conhecendo já, e sei que você é muito inteligente, você vai falar assim, Renato, que pergunta, você nem precisa perguntar uma coisa dessa. É óbvio que eu acho que nós temos que ter mais programas na televisão que sejam educativos, que agreguem cultura para a nossa juventude, para toda a sociedade. Né? Nem isso que você falaria, você não vai falar que queria programas com conteúdo erótico, não. Eu tenho certeza disso, posso afirmar. Mas, na verdade, gente, essa as coisas no plano das ideias, né? É o que você gostaria que fosse. Mas a prática é totalmente diferente. Por quê? Você sabe quais são as propagandas mais caras? Pode colocar no Google e pesquisar. As propagandas mais caras são justamente as que estão nos jogos de futebol e nas novelas. Que é onde justamente é só para você relaxar, né? E pra rir, tem conteúdo erótico, tudo aquilo que eu te falei que a gente não escolheria. Isso no plano das ideias, mas de fato a gente escolhe isso. A gente não vai colocar... E as propagandas dos programas que tem conteúdo educacional são as mais baratas. Ninguém quer colocar anúncio ali porque ninguém vê, ninguém coloca a sua televisão ali. Não vende, gente, entendeu? Então, a realidade ela é bem diferente, né, da teoria. Na teoria a gente quer, né? Mas na prática a gente não quer não, tá? Sendo que isso aí se reflete, gente, também na política. Esse que é o problema. Você apenas pensa que quer um político bom e honesto. Você pensa. Se eu te falar assim, qual é o tipo de político que você quer? Você vai falar, Renato, que pergunta é essa? Eu quero um político bom, honesto, que cumpra com seus deveres, não é isso que você vai falar? Mas na prática não é esse o político que você vota. E eu posso provar isso. Sabe por quê, gente? O político bom e honesto, ele é igualzinho a propaganda no programa educacional. Não vende. Não vende. Entendeu? Você não vota no político, gente, que deixa... que faz assim, um programa a longo prazo, que investe na prevenção. Você vota naquele que deixa todo mundo doente, entendeu? E depois gasta rios de dinheiro na saúde para poder restabelecer a cura de todo mundo. É nesse que você vota. É esse que te interessa. Se você não acredita no que eu estou falando, e que, na verdade, no que eu estou falando, não, no que o próprio Maquiavel fala, no Príncipe, né, que é essa obra que eu estou abordando aqui, faz uma prova social, suba no palanque e fale assim, gente, olha só, eu tenho uma proposta de governo que é baseada no seguinte, né, eu vou investir na saúde no seguinte, eu vou investir em exercícios físicos, tá? Oferecer para a população uma alimentação balanceada, tá? E vocês vão poder provar que a longo prazo os benefícios, vocês vão desfrutar dos inúmeros benefícios e resultados surpreendentes da minha política. Gente, ninguém que tenha dito isso permaneceu no governo até ver os frutos da sua promessa. Não conseguiu, porque não vende, não tem graça.
você vai ser só eleito o dia que você subir no palanque, entendeu? E depois que o caos estiver implantado, né? E você falar que vai pegar todo o dinheiro e vai investir na saúde, entendeu? Que aí você vai continuar comendo seu hambúrguer, entendeu? Você não gosta de comer hambúrguer? E pizza, gosta? Uma delícia, né? Você vai poder continuar comendo a sua alimentação horrível. Você vai continuar podendo ser sedentário, não é isso que você quer? Então, exatamente. E aí, quando você precisar da saúde, e você vai precisar, com certeza, tendo esse tipo de alimentação e não praticando exercícios físicos, todo o dinheiro vai ser investido nisso. Ah, você vai votar nele, com certeza, porque é isso que você quer. Então, a gente precisa de resultados rápidos, na verdade. É isso, é isso. São comportamentos humanos, gente. E Maquiavel também faz uma referência em O Príncipe, o seguinte, ele fala que um príncipe, quando eu falo príncipe, quando Maquiavel fala príncipe, é governante, tá, gente? É porque naquela época a gente fala principados, mas transferido para a política moderna são os governantes, tá? Então, ele diz que o príncipe ele precisa ser religioso. Não precisa ser, mas precisa parecer ser religioso. Então, gente, você vai perceber, gente, que tem muitos políticos que visivelmente não são religiosos, mas o que acontece? Ele fala com a graça, na política, na promessa de campanha dele, ele vai falar assim, com a graça de Deus, nós chegaremos lá, Deus está conosco. Por quê? Porque a política ela até pode ser laica, mas o povo não é. E sempre funciona, gente, usar o nome de Deus para conseguir votos. Olha, Maquiavel, gente, já dizia isso. Funciona e ele sabe disso. O político, ele sabe disso. Então, gente, o que acontece? Por que funciona? As pessoas, em geral, elas sempre vão procurar o caminho que pareça mais fácil e curto. A verdade é essa. Quer ver um outro exemplo? Todo mundo sabe, eu acabei de falar sobre isso, né? Que para ter um corpo saudável é necessário você fazer o quê? Vamos lá, tô escutando as vozes aqui. Atividade física, o que mais? Alimentação saudável, né? Noite de sono, tudo isso você já sabe, né? Ver se alguém te dá uma palestra sobre isso, não precisa. Porém, isso não vende. O que vende, gente? Secar em 30 dias. Tenha o corpo ideal em 15 dias. Emagreça até o verão. É isso que vende. Porque você quer continuar comendo, né, besteira, não fazendo exercícios, mas quer ficar magro. Você quer resultados rápidos e curtos, entendeu? Da mesma maneira, gente, que a gente também não vota num político que vai fazer algo assim a longo prazo, que vai investir em prevenção, nada disso. Tu não tá com saco, nem paciência pra tu. Tu quer um cara que, depois do caos instalado, e é isso que ele quer, que o caos esteja instalado, para que ele possa vender a ideia de campanha dele, que é soluções rápidas, gastando muito dinheiro, entendeu? Mas é isso que vende, é isso que traz voto, tá? Então, gente, por favor, pare de analisar as coisas, desculpa a franqueza, tá, gente? Pare de analisar as coisas como parecem ser. Comece a analisar friamente as propostas dos governos, dos políticos. Como, Renato, que eu faço isso? Faça as seguintes perguntas, gente. Como, quando e por quê? Manipuladores não conseguem responder a essas perguntas, tá? Gente, o conhecimento, ele não é bom ou ruim, tá? Não existe. Aí você vai falar, pô, o cara tá ensinando como que o cara tem que governar, então até vem do príncipe que vem essas frases, os fins justificam os meios, quer dizer, não importa o que você faça, não existe essa frase escrita, né? Assim, claramente, mas o resumo, né, do livro é esse, os fins justificam os meios. Não importa o que você precisa fazer para que você conquiste e expanda o seu reino, né, o seu reinado. É melhor ser temido do que amado, porque ele diz que os homens são ruins, né? Então, se eles são ruins, você tem que ser ruim com eles também. Enfim, são ensinamentos que não são baseados na ética, mas que ganham governo.